A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, que tem como título O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Se você é professor da EBD e usa a revista da CPAD, sabe que nós estamos aqui estudando a revista do quarto trimestre do ano 2021 sobre o apóstolo Paulo. Na lição 11, a gente vai falar desse tema importantíssimo, que Paulo ele zelava pela sã doutrina. Então ele combatia as heresias, ensinava como fazer isso e ensinava a doutrina correta, que é o mais importante que a gente tem que aprender aqui nessa lição. Então, nós vamos fazer aqui um comentário, no caso eu vou fazer um comentário, e você que está me assistindo pode participar também. Você pode comentar no vídeo, ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp para tirar alguma dúvida e deixar o seu ponto de vista. Na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp. Além do WhatsApp, nós temos também o link do nosso site, ebdemfoco.com, onde você pode baixar o conteúdo completo da lição, slides em PowerPoint, PDFs, enfim. E lá você vai encontrar também, tanto no YouTube quanto no site, o comentário da lição que eu já postei antes, que no caso é onde eu uso o slide e passo cada tópico e subtópico com detalhes. Este vídeo aqui é o vídeo de destaque da lição, onde eu vou destacar alguns pontos. A gente vai falar de doutrina, eu acho que é muito importante a gente destacar aqui, que a gente vai falar de ortodoxia, que é a doutrina correta. Tá? O que é correto? Tá? Será que existe uma unidade doutrinária nas igrejas evangélicas ou no cristianismo? Tá? Muita gente critica o cristianismo por isso, porque cada um fala uma coisa diferente, parece que é um monte de pensamento diferente, um monte de igreja diferente, onde não existe uma unidade. Então, será que a gente surge essa pergunta, existe unidade? Será que essa unidade ela é desejável? Será que Deus ele se agrada das divisões denominacionais? Ou Deus não se agrada, Deus está meio chateado com isso, porque dividiu tanto, porque não tem consenso nas principais doutrinas? A gente vai ver se essa diversidade dentro do cristianismo é algo bom ou algo ruim. A gente vai levantar aqui, pelo menos eu pretendo levantar esse questionamento, e conto com sua participação. Você pode dar o seu ponto de vista aí. Vou citar aqui algumas heresias que estão presentes dentro da igreja. A gente sabe que tem heresias fora da igreja. No caso, vamos colocar o cristianismo. Tá? Eu vou fazer uma pequena definição do que é o cristianismo. E depois eu vou analisar algumas denominações que não se encaixam dentro dessa definição. E eu vou analisar também dentro das denominações que a gente vai considerar aqui como ortodoxas. É claro, a gente vai puxar para o nosso lado, tá, as denominações ortodoxas, e dentro delas quais são as principais heresias, ou seja, no nosso meio, quais são as heresias que tem no nosso meio que a gente tem que combater e seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Durante a aula, eu vou usar bastante este livro aqui, A Heresia da Ortodoxia. O escritor é bem complicado o nome dele, Andreas J. Kostenberger. Andreas Kostenberger. Tá? Esse livro é muito bom. Assim, ele vai citar dois estudiosos que fazem uma crítica ao cristianismo, que é o Walter Bauer e o Bart Ehrman. Tá? O livro do Bart Ehrman que ele cita aqui é o livro que eu acho que eu já apresentei aqui, Evangelhos Perdidos, do Bart Ehrman. Tá? Eu tenho esse livro, li ele, e depois eu li esse aqui, A Heresia da Ortodoxia. Então, quando eu li esse aqui, eu entendi que ele pega o livro do Bart Ehrman e quebra todos os argumentos do Bart Ehrman. É bem interessante esse livro, eu gosto bastante. Tá? Depois você pode pesquisar, comprar, ler, é legal, eu recomendo esse livro. Tá? Apesar, eu preciso ler o Walter Bauer e o Bart Ehrman, não precisa, ele faz um resumo aqui da teoria deles e depois ele combate elas, mostrando que o cristianismo primitivo, tá? A ideia do livro é mostrar que a ortodoxia, ou seja, o ensino correto sobre Jesus, ele veio primeiro, antes das heresias. Porque o que o Walter Bauer faz é dizer que primeiro surgiu várias heresias e depois veio o ensino ortodoxo que a gente segue nos dias de hoje, dizendo que a ortodoxia foi um desenvolvimento tardio. Tá? E o Bart Ehrman vai na mesma linha, só que ele chega a dizer que na igreja primitiva existiam vários cristianismos, múltiplos cristianismos,
e teve um grupo vencedor. E esse grupo vencedor escolheu as doutrinas a serem seguidas e os livros da Bíblia, né, a serem lidos. Tá? Montou o Novo Testamento a partir da sua visão, que ele chama de proto-ortodoxo, né, porque eles colocam que a ortodoxia ela surgiu depois dos concílios no século IV, e antes do século IV era a proto-ortodoxia, né, ou seja, uma ortodoxia primitiva. Então tem esse debate, não sei se ficou confuso aí, tá? Mas o que o Andreas aqui, Kostenberg, faz nesse livro é mostrar que a doutrina correta que nós seguimos hoje, ela começou lá com os apóstolos, começou com Jesus e foi uma continuação. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos continuaram essa doutrina principal, essa base doutrinária do cristianismo. Essa continuação, ela sempre foi predominante. A maioria sempre seguiu essa linha. Tá? E as heresias eram grupos menores, sem influência, grupos que não tinham, assim, nem sequer fizeram cócegas à ortodoxia, de tão fraco que eles eram. Tá? Esses grupos, os judaizantes, os gnósticos, o docetismo, o arianismo, dentre outros, né, o marcionismo, né, Marcião, todos eles tiveram muita influência, mas eles foram grupos pequenos que se destruíram, ficaram no meio do caminho. Tá? Então, a ideia de que existiam vários cristianismos e só um venceu, essa ideia ela não é verdadeira, ela não é correta. Tá? Aquela ideia também que muita gente fala, porque o cristianismo de hoje começou com Constantino, tal, antes era diferente. Tá? Muita coisa mudou realmente em termos de estrutura da igreja, depois de Constantino. No entanto, antes de Constantino e depois de Constantino, a gente percebe uma unidade doutrinária, tá? Algo que vem com o passar do tempo. Então, é seguro dizer que o que nós seguimos hoje como base doutrinária do cristianismo é o mesmo que foi ensinado por Jesus, pelos apóstolos, pela igreja primitiva. Aí eu vou tentar aqui, nesse vídeo, mostrar isso para você com detalhes, né, seguindo aqui algumas referências. Então é bem interessante nós tocarmos nesse assunto aqui, tá? Mostrar que hoje a gente realmente segue uma doutrina bem específica. Eu vou ler aqui um credo que é lá dos pais apostólicos, tá? Que é o que forma a base doutrinária. No tópico 1 da revista, vamos para a revista em si, tá? No tópico 1, o escritor da revista, ele faz uma explicação do que é ortodoxia e heterodoxia. Tá? Ele vai mostrar esses dois temas aí. A ortodoxia, tá? Eu vou até ler a definição aqui desse livro, tá? Que ele fala assim, ó, é o ensino correto a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo, incluindo o modo de salvação, em contraste com o ensino a respeito de Jesus, que se desvia das normas padrão da doutrina cristã. Então, a ortodoxia é o ensino correto a respeito de Jesus Cristo e da salvação. Então, quando a gente fala de ortodoxia, a gente está falando daquilo que é correto, daquilo que é certo. Tá? O escritor da revista coloca aqui, né, o significado, né, o prefixo ortos do grego, né, o que é direito, reto, certo. Então é nesse sentido, tá? Absoluta conformidade com o princípio ou doutrina. Então a ortodoxia é a defesa, né, do caso do que é correto, em contraste com aquilo que é errado. A heterodoxia, tá? Já a palavra hetero significa diverso. É uma referência a algo que é diferente, é outro. Então, é uma doutrina diferente daquela doutrina que é correta. Ela é diversificada, tem várias diferentes. Então, como eu citei, na igreja primitiva tinha ali vários grupos com várias doutrinas, seguindo várias heresias diferentes, heresias contrárias à sã doutrina. E Paulo vai fazer essa advertência. No tópico 2 da lição, vamos caminhar aqui para o tópico 2, tá? Aqui no tópico 2, Paulo faz uma advertência, né? Ele orienta Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso, com relação aos falsos profetas, aos falsos mestres, que dá a entender que são pessoas que estão dentro da igreja. Então aqui nesse livro,
ele tem uma parte, tá? Eu não sei se esse livro tem em PDF, eu não pesquisei. Se eu achar ele em PDF, eu vou disponibilizar um capítulo dele aqui. Tá? É um capítulo bem interessante, onde ele cita algumas diversidades ilegítimas, ou seja, alguns pensamentos diversos dentro do cristianismo primitivo que não têm legitimidade, porque era o contrário à sã doutrina. Que, no caso, ele vai pegar as cartas de Paulo, de Pedro, de Judas. Então ele começa nos Gálatas. Né? Qual era a heresia lá da igreja dos Gálatas? Era, no caso, os judaizantes. Paulo vai combater isso aí. A gente vai para Colossenses, tá? Quando Paulo escreve as Colossenses ali, a sua carta, ele cita várias coisas ali e não tem uma heresia bem definida, tá? Mas ele fala, né, talvez a prática religiosa dos oponentes também incluísse elemento da astrologia, das religiões de mistério pagãs e do ascetismo. Tá? Parece que tem uma mistura ali dentro. Tá? Paulo cita ali, visões, Colossenses 2,18, leis relativas a alimentos, Colossenses 2,16, dias festivos especiais, Colossenses 2,16 também, espíritos elementares do mundo, tá? Não toques, não proves, não manuseis, tudo em Colossenses 2, tá? São várias heresias dentro da igreja, pensamentos heréticos. É provável que não fossem considerados cristãos, ou seja, pensamentos totalmente fora do cristianismo. Quem seguia esse pensamento, essas doutrinas, eram hereges, não eram nem cristãos. Tito e Timóteo, Paulo também vai orientar aqui. Paulo vai advertir aqui, sobre questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei. Né? Então, tudo indica que eles tinham um estilo de vida impuro, tá? Motivados pela ganância, tá? Pela ganância, transtornavam casas inteiras, ensinando o que não convém. Tito 1,11. Então, a gente vê também que Paulo, ao falar para Tito, né, e Timóteo, dois pastores, onde ele vai orientar, ele vai citar algumas heresias também. Então, dentro da igreja, na igreja primitiva, tinha várias heresias e Paulo vai orientar, vai ensinar, vai falar que tem que combater essas heresias. E não somente Paulo, mas Judas, Pedro, João ali, quando ele escreve a sua primeira carta, em Apocalipse, João também cita algumas heresias nas cartas ali às igrejas da Ásia. Inclusive, no EBD em Foco, na parte de sermões, nós temos sermões sobre Apocalipse capítulo 2 e 3, que é sobre as cartas de João às igrejas da Ásia. São 8 sermões, um de introdução e depois 7 sermões aí no caso, continuando, falando um de cada uma daquelas igrejas, bem detalhado, que eu recomendo você ensinar na sua igreja. Tá? Se você for assinante do EBD em Foco, você pode baixar estes sermões que estão disponíveis no site ebdemfoco.com para assinantes. Voltando aqui para a lição, a gente vê que na igreja primitiva realmente tinha ali várias heresias que eram combatidas pelo ensino correto das escrituras, no caso, o ensino de Jesus. O cânon do Novo Testamento, ou seja, a lista de livros inspirados no Novo Testamento, não estava pronto ainda, as cartas estavam sendo escritas. Então, o que era a base doutrinária? Era o ensinamento dos apóstolos, porque eles ouviram diretamente de Jesus. Até o apóstolo Paulo, que veio depois, a gente já falou isso em lições anteriores, que ele recebeu diretamente do Senhor. Paulo chega a falar em Coríntios, né, 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então, Paulo, ele recebe o ensino de Jesus, esse ensino que Paulo vai repassar para a igreja. Então, né, no tópico 3, a gente já entra nesse aspecto da igreja. A igreja como guardiã da sã doutrina. Então, isso aqui é muito importante, que aqui que o escritor da revista ele vai fazer uma afirmação que é um pouco até polêmica, né, sobre unidade doutrinária. Será que existe unidade doutrinária dentro do cristianismo? Será que existe uma linha de pensamento, algo que é seguido por todos? Obviamente não. Né? Assim, de forma geral, a gente olha, né, a Igreja Católica, ela predominou durante muito tempo, né, até a Reforma Protestante, dali surgiu os protestantes, começou a surgir as igrejas evangélicas. Depois a própria Igreja Católica se divide, então não existe só a Igreja Católica romana, tá? Tem a Igreja Católica ortodoxa, tem a igreja que fica na Rússia, né? Tem a Igreja Católica grega, tem várias igrejas católicas ali também na África, na Etiópia, né? E cada uma tem um papa, tá? Não existe só um papa, não. A gente, como nós somos, assim,
a nossa mídia ela se volta para o catolicismo romano, a ênfase cai sobre o Papa de Roma. Mas se você, né, morasse em um outro país aí, quem sabe você veria notícias de outros papas, tá? Falando do papa específico daquela Igreja Católica. Então a própria Igreja Católica já se dividiu. A própria Igreja Católica Romana no Brasil, ela tem várias vertentes, né? Então, que eles procuram manter essa unidade, mas tem pensamentos divergentes dentro da Igreja Católica. Tá? Tem no movimento carismático, por exemplo, né, dentro da Igreja Católica, que busca os dons espirituais. Então, isso é um movimento dentro da própria Igreja que diverge um pouco da ortodoxia da Igreja. Aí, quando a gente vem para o meio evangélico, aí que a bagunça está feita, né? Dentro da Igreja Evangélica, a gente vê várias denominações. Tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem presbiteriana. E dentro da Assembleia de Deus, você vê um monte de subdivisão. Quando eu morava em São José dos Campos, eu lembro que eu contei, não sei se eu contei certo, eu contei 14 ministérios da Assembleia de Deus, tá? Assembleia de Deus de vários nomes diferentes. Algumas dessas divisões, elas não divergem em termos de doutrina, muitas delas se divergem em termos de pessoas mesmo. Eu não me dou bem com fulano de tal, eu vou abrir a minha denominação e vou colocar o nome Assembleia de Deus. Mas quando você olha a base doutrinária, é a mesma coisa, a liturgia é a mesma coisa, tudo, o hino que canta, a pregação, tudo é igual, não muda nada. Tá? Mas tem mudanças em relação à doutrina. Por exemplo, vou colocar aqui duas denominações diferentes. Eu posso colocar Assembleia de Deus e a Presbiteriana. Tá? Tudo é muito diferente. Se você for num culto da Assembleia de Deus, se você for num culto da Presbiteriana, você vai perceber o ambiente diferente. Na Assembleia de Deus é mais barulhento, na Presbiteriana é aquele silêncio, todo mundo quietinho. Tá? O pregador da Assembleia de Deus, pode ser que um dia você acerte num pregador bom, que pega, faz a exposição das Escrituras, mas pode ser que você, né, muitas vezes você pode pegar alguém que prega sem até muito preparo, tá? Não estou dizendo se é certo ou se é errado, não vou entrar nesse quesito aqui. Mas se tu chega na presbiteriana, todo mundo que sobe no púlpito para pregar tem que ter conhecimento, tem que ser formado, olha lá, eu não sei se tem essa exigência, mas geralmente eles são formados em teologia, no conhecimento. Todos os pastores são formados em teologia. Então, as pregações elas são bem fundamentadas, tem todo um cuidado na ministração e tal. Então é bem diferente, a liturgia é diferente e as doutrinas são diferentes. Uma é calvinista, outra é arminiana. Detalhes da mecânica da salvação muda. Então tem muita divergência. A escatologia muda. Tá? Enquanto um é amilenista, o outro é pré-milenista, pré-tribulacionista. Então quando a gente entra nessa parte de escatologia, aí que, né, realmente tem pontos de vista diferentes. Então fica difícil a gente tentar provar alguma unidade doutrinária. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que Deus queria, ou quer, ou almeja, ou deseja uma unidade? Aí você pode falar, como a gente vai saber se Deus quer, né? Então, realmente, é difícil a gente saber se Deus quer. Alguns podem dizer assim, não, Deus quer, o desejo de Deus é que a igreja fosse uma só, tá? Uma só denominação, todo mundo pensando igual, todo mundo no mesmo, né? Concordando em todas as doutrinas. Esse é o desejo de Deus. Outros podem falar assim, não, eu acho que Deus, ele mora na diversidade. Ele nos criou como pessoas diversas, que pensam diferente, e a diversidade é bom para o reino de Deus. Ajuda a crescer, porque enquanto tem uma igreja que enfatiza a salvação, né, a questão da mecânica da salvação, uma outra igreja fala de salvação, mas além de salvação, ela enfatiza o cuidado com os necessitados, com os pobres, com os oprimidos. A outra igreja já enfatiza, né, mais, quem sabe, questões escatológicas, né? Tem uma igreja que ela é muito boa para quem é idoso, né? Aquele culto tranquilo, silencioso. E uma outra igreja que é muito boa para quem é jovem, tá? Que gosta de barulho, que gosta de pular e tal, né? Acha isso legal, né? Então, e estão lá servindo a Jesus, tá? Do jeito deles, é crente, salvo em Cristo, vai para o céu, mas o estilo deles é diferente. Né? Tem uma igreja que tem o púlpito formato de prancha de surf, né? E outras é o púlpito formal, outras nem tem púlpito. Então, são divergências teológicas e a níveis, pode-se dizer assim, estruturais, que não necessariamente é algo ruim. E esse é o meu pensamento.
Eu posso até estar errado e estar equivocado, mas eu penso que a diversidade no meio evangélico é algo bom, que contribui para a expansão do reino de Deus, mostrando que a mensagem de salvação ela é uma mensagem que se adapta a várias culturas, a vários modos de vida diferentes. Porque alguém pode falar assim, não, eu creio, eu me tornei crente porque eu quero vestir calça comprida, social, camisa de manga comprida, colocar gravata. Eu acho que é assim que tem que ser, andar com a Bíblia. Esse é o meu ponto de vista, eu sou crente desse jeito. Tem um outro que pode falar assim, não, eu aceitei Jesus, mas sei lá, eu gosto de usar bermuda, eu gosto de usar camisa de manga, sei lá, regata, eu gosto, sei lá, quero ter o cabelo comprido, né? No caso de homem, né? Quero ter o cabelo comprido. Eu acho isso legal, eu acho que eu sirvo Jesus desse jeito. Então são coisas, né, que de certa forma, né, o reino de Deus, a mensagem do evangelho atinge essas duas pessoas. Tá? De certa forma, contribui para o crescimento do reino de Deus. É o que eu penso, tá? Que Deus ele vai tratar dessa forma. E aí, o que é... Alguém pode falar, não, mas a Assembleia de Deus, historicamente, sempre foi aquela igreja que prezou pelos bons costumes, homem tem que vestir calça, mulher tem que vestir saia e tal, e mulher não pode usar brinco, e homem não pode deixar o cabelo crescer, que isso é o correto. Onde está escrito isso? Sabe, isso foi fruto de uma cultura que se passou ao longo dos anos. Em termos de doutrina, isso não é doutrina. Tá? Muita gente confunde. Culto de doutrina na Assembleia de Deus, eu não sei se em todas, assim, mas antigamente, onde eu ia, culto de doutrina era para falar de usos e costumes. Isso era chamado de doutrina, mas não é doutrina. Tá? Então, essa questão, né, a gente tem que ver o que é doutrina e o que não é doutrina. Tá? Porque tem coisas que realmente são culturais. De uma cultura, as pessoas fazem de um jeito, de outra cultura, as pessoas fazem de outro jeito. Denominações que surgiram em contexto diferente. Quando você pega a quadrangular, uma denominação que surgiu na década de 50 por uma mulher, que as mulheres norte-americanas naquela época já usavam brinco e cabelo curto. Então, surgiu dentro dessa cultura. A Assembleia de Deus surgiu dentro de uma cultura, em 1911, em Belém do Pará, uma sociedade totalmente conservadora, mulheres de cabelo comprido, saia, vestido. Então surgiu desse contexto cultural e veio passando com o tempo. Aí quando chega lá na frente, quando se choca, começa a brigar, né? Porque vocês estão errados e tal. Então, enfim, a gente tem que ter cuidado com o que é de fato uma diversidade legítima, boa, que atinge o reino de Deus e o que não é uma diversidade legítima. Então, né, saindo um pouco desse aspecto mais de usos e costumes, vamos para a doutrina especificamente. Agora, quando a gente entra na base doutrinária, tá? Vamos lá. A gente já falou aqui nos nossos vídeos algumas vezes sobre calvinismo e arminianismo. Tem um debate e tal, aquela coisa toda. Será que isso realmente define quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Ah, será que os calvinistas vão para o inferno, os arminianos vão para o céu? Ou será que os arminianos vão para o inferno e os calvinistas vão para o céu? Então a gente tem que ver que tem divergências históricas dentro de algumas doutrinas específicas? Tem. Mas qual é a base doutrinária? O que cada um ali concorda? Vou voltar para o livro. Tá? Voltar para o livro. Só mais uma palavrinha sobre essa questão da diversidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual pensamento, ideologia existente na humanidade que existe 100% de concordância? Que todo mundo concorda, ninguém diverge, é aquela coisa perfeita. Queria que você refletisse sobre isso. Qual religião conseguiu criar uma unidade doutrinária onde todo mundo seguiu? Olha o islamismo. O profeta é o mesmo, é Maomé. O livro é o mesmo, é o Alcorão. Mas tem duas grandes divisões, os xiitas e os sunitas. Pronto, já começou por aí. Então, dentro do próprio islamismo, tem vários islamismos. Tá? Tem várias visões diferentes de islamismo. Do budismo, do hinduísmo. Quando a gente vai para ideologias políticas, a mesma coisa. Você pega o liberalismo, o capitalismo liberal, tem o liberalismo clássico, tem o liberalismo keynesiano, tem o neoliberalismo, sem falar de outras visões aí. Não existe concordância em nada.
seja em liberalismo, capitalismo, socialismo, democratismo, conservadorismo, sempre vai ter divergência, sempre vai ter visões diferentes. Então, por que a gente esperaria que o cristianismo fosse diferente? Por que no cristianismo todo mundo deveria pensar igual? Parece que é intrínseco do ser humano ter visões diferentes. E isso contribui para o crescimento pessoal da gente, quando a gente olha para esse lado. Então, eu não vejo necessidade de ter uma concordância em todos os aspectos do cristianismo, para que todas as denominações se unissem em uma só. Eu não vejo nisso. Nós estamos unidos em um só, em Cristo. E aí eu vou voltar aqui para o livro, vou ler aqui um credo que veio lá da igreja primitiva, tá? Que ele foi desenvolvido e foi passando de geração em geração. Isso aqui é a base, pode-se dizer que é a base doutrinária do cristianismo. Qual é? Vamos lá. A igreja crê em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Então, primeiro ponto, crê em um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Toda igreja cristã de verdade tem que acreditar nesse ponto, tá? Não pode ficar de fora isso aqui. Segundo, e em um Cristo Jesus, o Filho de Deus, que se tornou encarnado para a nossa salvação. Ou seja, além de crer em Deus, tem que crer no Filho, no Pai e no Filho. Ou seja, Filho aqui da mesma essência, que encarnou e foi um ser humano. Tá? Isso aqui é muito importante. E no Espírito Santo, o qual, por intermédio dos profetas, proclamou as dispensações divinas e a vinda de Cristo, seu nascimento de uma virgem. Olha só, crê no Espírito Santo. E que o Espírito Santo, por intermédio dos profetas, proclamou a vinda de Jesus. Aí vai citar aqui a vinda de Jesus, que a gente tem que crer também. Nascimento de uma virgem. Jesus nasceu de uma virgem. Nascimento normal, natural, com uma pessoa normal. Sua paixão, ou seja, sua morte, e sua ressurreição dentre os mortos, e a ascensão corpórea de nosso amado Senhor Jesus ao céu, e sua manifestação do céu na glória do Pai, para fazer convergir em um só todas as coisas, e ressuscitar toda a carne da raça humana. Ou seja, para ser considerado uma igreja cristã, tem que seguir esse credo aqui. Crer no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, em Jesus, que é o Filho de Deus, na mesma essência, no Espírito Santo, que proclamou a mensagem, desse Jesus que nasceu de uma virgem, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que está com o Pai, que vai fazer convergir todas as coisas nele e que um dia vai ressuscitar todos para morar com ele. Então isso aqui é algo que tem que ser a nossa unidade. Vai vir depois outros pontos que podem ter divergência, mas a gente não pode negar isso aqui. Quando você pega a igreja, no caso, o Testemunho de Jeová, eles negam a divindade de Jesus. Para eles, Jesus é como se fosse um Deus de segunda categoria. Lá na Bíblia deles, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Então eles já negam isso aqui. Já está fora, já é uma heresia. Então, para ser considerado ortodoxo, tem que estar dentro disso aqui. Tá? Eu vou ler só mais um ponto aqui. Fala assim, não encontramos, dentro do Novo Testamento, não encontramos ali uma diversidade amplamente disseminada no que diz respeito às questões doutrinárias essenciais, e principalmente no que diz respeito à cristologia e soteriologia, mas um conjunto já estabelecido de crenças primitivas centrais compartilhadas pelo cristianismo apostólico preponderante, que ao mesmo tempo permitia flexibilidade em assuntos não essenciais. Ou seja, com relação a Cristo e com relação à salvação, existe sim uma base doutrinária, um conjunto bem estabelecido que seguiu da igreja primitiva até os dias de hoje, mas que ao mesmo tempo é flexível e permite uma certa flexibilidade de assuntos não essenciais. Quando fala não essenciais, não é que não são importantes, é que não estão diretamente vinculados à questão da salvação. Se eu crer que Jesus volta antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, isso não influencia na minha salvação. Se eu crer que existe milênio, que o milênio é literal, que o milênio é figurado, isso não influencia na minha salvação. Tá?
Se eu crer que, não, primeiro eu tive fé para depois eu ser regenerado, né? Esse é o pensamento correto, né? Tá? O outro fala, não, primeiro eu fui regenerado para depois ter fé. Isso vai influenciar na minha salvação? Ah, eu fui eleito desde a fundação do mundo. Não, eu não fui eleito desde a fundação do mundo. Deus previu que eu ia crer e ele me elegeu. Isso vai influenciar na minha salvação? Não, são questões secundárias e que não faz sentido, né, a gente querer colocar isso como critério para ser salvo. Tá? Então são questões que, dentro do cristianismo, nós podemos sim debater, conversar, procurar compreender a visão do outro com respeito, mas isso não é essencial para a salvação. Então, existe sim, eu defendo, existe sim uma unidade doutrinária dentro do cristianismo. Para encerrar, eu quero falar um pouco sobre as heresias nos dias de hoje. O que a gente observa hoje dentro da igreja? Tem alguns movimentos, né, que surgem dentro da igreja que eu posso destacar dois aqui, dois movimentos principais. Vou destacar três, tá? Dentro do movimento pentecostal, eu vou falar primeiro desse. Dentro do meio pentecostal, tem algumas interpretações voltadas muito para a questão mais assim espiritual, tá? Uma questão mais espiritual, onde a Bíblia não é autoridade máxima. Tá? Então, você pegar a Bíblia como autoridade máxima e tal, ela não é autoridade máxima. Tá? A autoridade máxima é a profecia, é a revelação, é o sonho, é a visão, é a revelação que veio na hora ali. Então, isso é um movimento que tem dentro de muitas igrejas pentecostais que não confronta, tá? Não confronta. A gente não vê um confronto da profecia com o que está nas Escrituras. Não tem esse confronto. Isso é uma heresia. Quando você nega as Escrituras e coloca como a profecia sendo mais importante do que a palavra de Deus. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento herege, que pode causar muitos problemas dentro da igreja. Tá? Negar as Escrituras como nossa base, como nossa única regra de fé. Tá? Uma outra heresia que tem dentro das nossas igrejas é a teologia da prosperidade, que eu já comentei em vários vídeos aqui, vou falar de novo. Tá? Essa teologia, claro, ela também não tem uma unidade. A cada pastor que defende ela tem uma visão diferente. Uns enfatizam, né, muito a questão do dinheiro, outros enfatizam a questão das curas, enfim, mas está tudo interligado aí. Mas a base dessa teologia, entre aspas, é a questão financeira, que se você não é rico, não é bem-sucedido, tem algum problema, você não se está bem com Deus. Tá? Porque o crente de verdade tem que ser próspero, o crente de verdade tem que ser rico, o crente de verdade, né, e quanto mais ele dá o dízimo, quanto ele mais dá dinheiro para a igreja, mais Deus abençoa, é uma barganha com Deus. Aí a gente observa os defensores dessa ideia andando de jatinho, ficando em hotéis aí que a diária é 50 mil, entende? Os caras esbanjando mesmo, tá? Ostentando e dizendo que isso é bênção de Deus e que você pode chegar lá, tá? Se você crê, se você não chegou lá, a sua fé não é grande o suficiente, sua fé é pequena. Aí tem gente por aí crendo nisso, já tem vários como é que se diz assim, processos judiciais, pessoas venderam casa inteira. Tá? O cara vendeu a casa dele e deu para a igreja porque ia receber 10 vezes mais. A gente vê dois problemas aí. Um problema desses falsos mestres que vêm com esses ensinos e outro problema do egoísmo humano, da ganância humana. Porque a pessoa que está lá nessa igreja dando dinheiro para receber mais, essa pessoa não está procurando Cristo. Ela não está procurando um salvador. Tá? Ela está lá como, né, procurando facilidade para crescer na vida em termos financeiros, mas ela não está procurando salvação. Então, essa teologia da prosperidade, ela é uma falsa teologia, ela é uma heresia, porque ela tira o foco da salvação, que é Cristo. Então, a mensagem da salvação do Novo Testamento é que Paulo sempre pregou, que a gente já falou aqui, é a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a garantia da nossa salvação pela fé. Essa é a base, entende? Tirando esse foco, perdeu o sentido de ser cristianismo. Então, esse tipo de teologia, esse tipo de ensino dentro da igreja, perverte completamente a base da fé cristã.
Tá? E a Assembleia de Deus flerta com a teologia da prosperidade. Né? Sem falar de alguns pastores famosos da Assembleia de Deus que abraçaram a teologia da prosperidade. A gente vê aí, né, eu vou citar o nome aqui, né, porque tem gente que gosta, gente que não gosta, mas enfim, o Silas Malafaia foi um desses que abertamente já, né, abraçou essa teologia da prosperidade. É claro que ela pode ser um pouco diferente da teologia da prosperidade dos grandes pastores norte-americanos, mas ela também, pode ser diferente do Edir Macedo, tá? A gente vê também um pouco Marco Feliciano nesse sentido. Então, dentre outros, tá, acabaram se corrompendo nesse sentido. Do meu ponto de vista, foi uma corrupção, tá? Se corrompendo por esse caminho, porque viram ali, claro, um meio de ganhar muito dinheiro. Eu não concordo e não adianta, porque isso não é bíblico. Tá? Não estou dizendo que ganhar dinheiro não é bíblico, tá? Isso aí é uma outra questão, mas não é o foco, tá? O foco da salvação é nós nos libertarmos do pecado, né, e garantirmos a nossa salvação para morar com Cristo na eternidade. Esse é o foco, não é ficar rico, não. Tá? Uma outra teologia que tem infiltrado dentro da igreja, né, uma outra heresia, que eu chamo de heresia também, é a questão da teologia coach. Tá muito na moda ultimamente, muitos pastores aí, né, fazendo sucesso com essa teologia coach. Tá? Enquanto a teologia da prosperidade fala da prosperidade financeira, a teologia coach fala da prosperidade, né, de realização pessoal, né, de você ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida e tal, tá? Você desenvolver os seus negócios, enfim, é bem amplo essa questão do coach, mas é um evangelho. Quando você ouve um pregador coach pregando, esse pregador geralmente ele não fala da morte de Jesus, ele não fala muito da questão do pecado, da condenação eterna, e geralmente ele não entra muito nessa questão de que, olha, se você vai seguir Jesus, você tem que ter compromisso, tem que abandonar o pecado, é uma vida diferenciada com Cristo, tem que ter compromisso com Jesus, tá? E geralmente eles não vão muito por esse caminho, não fala de inferno, Deus me livre se tá inferno numa pregação dessa, né, dos coaches, geralmente não tem, tá? É muito assim, oba-oba, né, muito Jesus te ama, vem do jeito que tu tá, não precisa mudar nada, que você tá salvo, tá? Então é muito mais nesse sentido assim, tá? E Jesus se torna um amuleto para você, né, quem sabe, né, conquistar um novo emprego, passar no vestibular, desenvolver suas atividades, ser mais produtivo, tá? O evangelho ele é usado, né, nesse sentido, não é para nem se chamar de evangelho, tá? Mas os ensinos bíblicos, os ensinos de Jesus, são ensinos motivacionais para a pessoa crescer na vida. Então essa teologia coach, infelizmente, ela tem se infiltrado. Tá? E eu digo isso porque eu tenho assistido pregações. Eu recebo no YouTube, eu assisti a pregação desse camarada para ver se realmente ele fala alguma coisa aqui. E não fala, não. É tipo só esse oba-oba mesmo. Aí lota estádio, tá? Milhões de visualizações no YouTube. Essa teologia coach, ela pode até ter um lado bom, porque ela, vamos supor que alguém que nunca ouviu o evangelho, de repente, não, olha, tem um pastor fulano de tal que é muito bom e tal, aí a pessoa vai lá e começa a ouvir. Ali, apesar de ser um evangelho muito fajuta, ainda tem um pouco de Jesus ali, tem um pouco de evangelho verdadeiro. Isso pode despertar a curiosidade e abrir as portas para o verdadeiro evangelho. Tá? A teologia coach, a teologia da prosperidade, apesar de serem heresias, ela pode servir de porta de entrada. Ou não. Ou pode ser prejudicial e a pessoa sair decepcionada e falar assim, isso não é comigo. E aí quando alguém for pregar o evangelho de verdade, ela fala assim, eu já conheço e tal. Não conhece nada. Mas, enfim, né? Isso, claro, tô divagando aqui, tentando achar alguma coisa boa em tudo isso. Um desses pregadores coach, aí uma vez, eu recebi até um vídeo de um irmão que tem um grupo no WhatsApp, crente, fiel a Deus, pelo que eu vejo lá, dá bom testemunho, tá? Só que ele postou esse vídeo. Quando ele postou esse vídeo, eu falei, epa, ele postou esse vídeo de um pregador, né? De um pregador coach. Eu falei, epa, tem algo errado aí. No vídeo, é um vídeo até famoso. Se você pesquisar, você vai achar. Ele fala assim, se Jesus estivesse no Jardim do Éden, no lugar de Adão e Eva, se Jesus estivesse lá, e Satanás chegasse lá tentando Jesus, Jesus comeria do fruto. Ele fala assim, na verdade, Jesus comeria do fruto, ou seja, Jesus pecaria. Tá? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Porque o Jesus da Bíblia, o Jesus que veio nos salvar, nós temos pelo menos
pelo menos duas passagens bem explícitas, uma em Hebreus, outra eu não estou lembrado agora, que fala que Jesus jamais cometeu pecado, ou sem a possibilidade de pecar. Tá? Esse Jesus, por mais que Jesus tenha possibilidade de pecar, tá, vamos considerar que ele tenha possibilidade de pecar. Eu discordo disso, mas vamos supor que Jesus tenha possibilidade de pecar. Mesmo assim, ele não pecou. E ele jamais pecaria. Tá? Ele jamais pecaria, porque se ele pecasse, ele não seria nosso Salvador. Então, esse pregador coach, quando falou que Jesus estivesse no jardim do Éden, ele comeria do fruto, ele destruiu toda a teologia cristã. Destruiu. A cristologia foi por água abaixo. Perdeu o foco em Jesus que não salva ninguém, porque um Jesus que peca não salva ninguém. E eu chamei a atenção desse irmão do grupo, né? Eu falei, você postou um vídeo herege. Não, eu concordo com ele e tal. Eu falei, irmão, peraí, que negócio é esse? Que teologia que você está estudando, o que você está lendo, que Bíblia você está lendo, porque não é bíblico. Mostrei os versículos para ele e ele continuou dizendo que Jesus comeria do fruto. Eu falei, tá bom então, já que você acredita nisso. Parece que ele fez até um vídeo concordando, falando, explicando. Eu falei, meu Deus do céu, tá repreendido em nome de Jesus. Mas enfim, então a gente observa que a falta de ensino de uma doutrina correta, do ensinamento correto das verdadeiras doutrinas, faz com que tenhamos crentes fracos, que não sabe o que ele crê, não sabe o que ele vive, ele não sabe onde ele está perdido. Tá? Crentes perdidos por completo e não tem conhecimento de nada da base doutrinária. Tá? Não tem conhecimento de nada mesmo. Tá? Quando a gente vai ler aqui, né, acho que é 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, né, se a Escritura faz tudo isso com a gente e o povo está seguindo heresias, será que estamos ensinando as Escrituras na igreja? Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher falando que era evangélica e se converteu ao catolicismo. Tudo bem, isso acontece. Mas quando ela falou assim, a salvação está dentro de você. Salvação está dentro de mim? Eu falei, essa mulher passou a vida inteira na igreja evangélica. Será que ela nunca ouviu ninguém falar que a salvação é em Cristo? Porque nem a igreja católica ensina isso, que a salvação está dentro da gente. Eu não sei onde ela aprendeu isso, eu não sei que igreja ela estava indo, não sei se ela estava dando esse espaço do coach aí, o que era. Mas, tem gente que passa a vida inteira na igreja e não sabe que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Agora, será que essa pessoa ela não abriu a mente para o evangelho? Ou essa pessoa nunca ouviu o evangelho? Aí a gente vai lá para Romanos, capítulo 10. Eu tinha anotado os versículos no caderno, escrito tudo, um cronograma, e eu viajei e esqueci. Ficou para trás, e é por isso que eu estou indo aqui, seguindo a minha intuição. Tá? Mas quando a gente chega aqui, fala assim, Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Tá? Porque se com tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha só, o evangelho é muito simples. Se você confessar com tua boca e crer no teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, ou seja, crer na obra de Cristo completa, você é salvo. Simples e direto. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aí ele vai falar do judeu e do grego e tal. Ele fala assim, todo aquele que invocar, versículo 12, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, como que eu vou invocar em quem eu não criei ainda? Que eu não creio, que eu não depositei a fé? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E essa mensagem aqui não é uma mensagem que é para ser lida somente em culto de missões. Tá? É dentro da igreja. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem não ouviram? Ou seja, como que a pessoa vai crer em Jesus dentro da igreja se dentro da igreja não prega Jesus para ela?
Não faz sentido. Como crerão se não ouviram? Quase todo mundo que desvia é porque não ouviu. Eu posso estar errado também, mais uma vez, mas quando eu converso com os desviados, eles não têm uma mínima noção do que é o evangelho. Porque a igreja prega tudo menos Jesus. Não estou falando que é toda a igreja, não estou generalizando mais uma vez. A sua igreja pode ser diferente, mas a gente tem muitas igrejas que não pregam Jesus. Principalmente essas que são da teologia da prosperidade, da teologia coach, que eu falei assim, pode ser que essa pessoa desperte para ouvir o verdadeiro evangelho, mas a pessoa entra numa igreja dessa, ela passa a vida inteira e ela não ouve. E se ela não ouviu de Jesus, como que ela vai crer em Jesus? E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, a gente tem que pregar, a gente tem que falar. Se a sua igreja tem muito tempo que não ensinou as bases da fé cristã, pare agora tudo, pare a programação da igreja, pare tudo. Culto de domingo, que a igreja é lotada. Irmãos, hoje nós vamos estudar aqui sobre quem é Deus. Depois nós vamos estudar quem é Jesus. Depois nós vamos estudar quem é o Espírito Santo. Depois nós vamos estudar soteriologia, que é a doutrina da salvação. E aí você pode fazer uma programação um pouco mais profunda. Mas isso é coisa para o culto de ensino. Eu não sei na igreja de vocês, mas na minha, culto de ensino aparece 3, 4 gatos pingados. Pelo menos na minha vida inteira, como crente. Eu não vou nem dizer na minha igreja de hoje, tá? Que eu tô num contexto um pouco diferente e até que vai bastante gente. Mas comparado com domingo é pouco. Então é uma igreja bem grande na capital, então é muita gente. Mas é comparado com domingo, que domingo tem um culto de manhã e um culto à tarde para suportar todo mundo. Tá? E quando chega na terça-feira, que é culto de ensino, é um culto só e a igreja não está cheia. Então, quando compara... Então, assim, mas na minha vida inteira, culto de ensino aparece só um pouquinho de gente. Então, a única alternativa é ensinar no culto de domingo à noite. Tá? Culto de domingo à noite, as bases da fé cristã. E se a igreja esvaziar? Aí você está pregando o evangelho. Quem não ficou é porque não quer o evangelho. Aí ele se vê com Deus. Mas o dízimo vai diminuir. Aí é você que vai se ver com Deus. Bem, então vamos lá. Vou encerrar aqui. Peço perdão pela demora no vídeo, né? Mas é aquele negócio que eu sempre falo, né? Quero entregar tudo. Perdi meu cronograma, talvez por isso eu fiquei... falei mais do que deveria. No entanto, a gente está aqui para aprender uns com os outros e você pode deixar a sua participação. Procurei ser fiel à revista e, ao mesmo tempo, trazer um conteúdo extra apresentando um livro. Vou tentar seguir esse padrão em todos os vídeos de destaque para que esse vídeo seja mais produtivo, tá? Usando a revista, trazendo conteúdo mais profundo e indicando livros que podem ajudar você a montar, quem sabe, a sua biblioteca pessoal com livros de qualidade, sem esquecer do livro de apoio também, que a gente valoriza a nossa editora, o nosso escritor, pastor Elianai Cabral. Ao comprar o livro de apoio, você tem aí também, né, faz essa contribuição. E é muito bom esse livro de apoio. Tá? O pastor Elianai Cabral, do meu ponto de vista, se superou, tá? Porque é muito bem escrito. Então eu recomendo também tanto a revista quanto o livro. Amém? A paz do Senhor, a gente se vê aí no próximo vídeo.